E aí, seus lindos, como que vocês estão? Vocês estão felizes? Eu sou o Hugo, nós estamos aqui no Hub e eu tô muito feliz porque nesse vídeo nós vamos falar sobre outro jogo inspirado na Bíblia chamado Adventures of the Old Testament. E nós vamos ver se esse é um jogo que vale a pena você estar jogando. E nós vamos comparar com Gate Zero, que foi o último jogo que nós trouxemos aqui pro canal e nós jogamos a demo, beleza? Então, bora lá descobrir? Antes da gente começar, eu quero te convidar a estar se inscrevendo no nosso canal Hub Games. Se você não sabe, o canal do Hub Games ainda está acontecendo, enquanto a gente traz uns conteúdos especiais aqui para você no canal principal do Hub. Nós também temos o nosso canalzinho lá que tem vídeos diários, então se você quer conteúdos de jogos com princípios e valores cristãos, vai lá, se inscreve no nosso canal e também vem fazer parte da nossa comunidade, porque lá a gente tem uma comunidade no Discord, onde a gente joga junto, a gente conversa sobre Jesus e é muito gostoso. Vai lá, eu te incentivo a fazer parte disso, beleza? O jogo Adventures of the Old Testament é um jogo de ação que é baseado nas histórias do Antigo Testamento, como por exemplo Adão e Eva, Moisés, Noé, Josué e etc. Alguns outros conteúdos lá que eles estão prometendo trazer também pro jogo. E dentro do jogo você tem três possibilidades que você pode estar jogando ali dentro do modo single player, que é o modo onde você joga sozinho. A primeira possibilidade que nós temos é de você ler as histórias ali da Bíblia. Quando você clica na parte de você ler ali dentro do jogo, você vai para uma página específica onde tem literalmente um livrinho onde você pode estar lendo a história ali que você quer, que você escolheu para você estar lendo. Ela não funciona como, por exemplo, a Bíblia, ela não aparece em formato dos versículos da Bíblia, mas ela tá contando ali a história de que nós vemos na Bíblia. Eu não parei para analisar certinho se tipo eles pegaram os versículos e colocaram ali e só tiraram os números, ou se eles realmente pegaram e estruturaram de uma maneira diferente as histórias, mas basicamente essa possibilidade que você tem de estar lendo as histórias dentro do jogo. A segunda possibilidade que você tem é de você estar assistindo as histórias. Eles meio que fizeram um modo onde você clica, você vai para uma interface um pouco duvidosa ali, que ele parece uma interface realmente de um player ou algo do tipo, um player de vídeo, e ele começa a tocar meio que as cinematics que você assistiria dentro do jogo. E essa seria uma ideia muito inteligente, porém a qualidade do vídeo tá bem ruim, ele tá uma qualidade meio duvidosa, porque parece que eles pegaram meio que um vídeo da internet, colocaram dentro do jogo e ele tá sem qualidade nenhuma, então tá bem complicado de você acompanhar o videozinho ali, e também as animações 3D da Cinematic são um pouco esquisitas. E a terceira possibilidade que você tem jogando sozinho é a famosa gameplay, que aí você vai poder entrar ali dentro das histórias. Eu quero ressaltar que não são todas as histórias que você tem a possibilidade de estar jogando, são algumas histórias específicas, como por exemplo a história de Moisés. Você pode estar jogando a história de Moisés e vai rolar algumas cinematics diferentes das cinematics que aparecem quando você vai assistir. Conta a história bíblica ali de Moisés, só que é um pouco confuso porque parece que durante a cinematic ela vai cortando sozinha e também parece que não está em ordem cronológica. É um pouco difícil de você estar entendendo caso você não conheça as histórias de Moisés, a história bíblica, né? Você tem a opção de você estar pulando as cinematics e caso você pule ou você chegue até um determinado ponto, você vai estar jogando ali certas missões que o jogo te coloca, como por exemplo a gente tem a primeira missãozinha ali, que é aquele momento em que Moisés ele vê um egípcio atacando um israelita e ele vai lá e mata o egípcio. Nessa parte ali do jogo eles fizeram meio que uma fase em que você vai lá e precisa derrotar os egípcios que estão atacando vários israelitas, então eles meio que fizeram uma adaptação ali da história para tentar fazer um nívelzinho de jogo. E bom, meus amigos, basicamente o que você pode fazer dentro do Adventures of the Old Testament é você tá lendo as histórias, você estar assistindo as histórias ou você tá jogando as histórias. Esses são os pilares do jogo. E falando agora um pouco sobre a desenvolvedora, que é a Rocket Control, que falando um pouco sobre o propósito que eles criaram esse jogo. E bom, meus amigos, a Rocket Control ela é uma desenvolvedora indie, então não tem tantas pessoas que estão trabalhando no jogo, então a gente pode relevar certas coisas ali do jogo, mas também não tudo da qualidade do jogo. Mas também precisamos considerar a intenção e o propósito que eles tiveram desenvolvendo esse jogo, que eles mesmos deixam citado na Steam ali
falou também no site do jogo que o propósito era possibilitar os jovens de estarem conhecendo e interagindo com as histórias da Bíblia de uma maneira diferente, mas eles lembram sempre que o jogo ele não substitui a Bíblia, e isso é uma coisa muito importante. Agora que eu apresentei para vocês o jogo, agora vocês sabem como que funciona e também o propósito que os desenvolvedores criaram esse jogo, eu quero estar falando sobre alguns pontos que eu acredito que sejam importantes de estar falando com vocês. Em Mateus 25, 14 a 30, Jesus nos conta sobre a parábola dos 3 empregados, e lá nós temos o famoso versículo que está em Mateus 25, 21, que é: "E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor." E bom, meus amigos, o que eu senti enquanto eu jogava esse jogo é que os desenvolvedores, eles não focaram no pouco, mas eles almejaram o muito. E o que eu quero dizer com isso? Quando você vai olhar o que os desenvolvedores prometem a respeito do jogo, eles prometem ter diversas histórias do Antigo Testamento ali dentro do jogo, onde você pode estar lendo, assistindo ou até mesmo jogando. Só que o problema é que você tem muitos conteúdos e nenhum deles é um conteúdo decente. Se você viu através das gameplays que eu mostrei aqui pra vocês, você vê que a qualidade do jogo é realmente uma qualidade duvidosa. E eu mesmo, quando estava jogando, é uma coisa que é complicada a qualidade do game, porque, por exemplo, quando tem os momentos de gameplay, o jogo não tem nem música ou algo do tipo, é um jogo realmente que parece estar incompleto, sabe? E querendo ou não, dentro de um jogo, você trabalhar com modelagem 3D, você trabalhar com animação, elementos de game design, tudo isso demanda tempo. Ainda mais quando você tem uma equipe pequena, como uma equipe de desenvolvimento indie, cara, você precisa de muito tempo para você estar desenvolvendo uma quantidade tão grande de conteúdos. Então, eu acredito que eles quiseram abraçar muita coisa, só que eles não conseguiram produzir isso com uma qualidade excelente, sabe? Tornando o jogo complicado, porque você olha pro jogo e você fica triste. E sabe, eu acredito que se eles tivessem mudado a estratégia de, por exemplo, eles pegassem uma história específica, por exemplo, a história de Moisés, que é uma história que acontece muita coisa, tem ação e tudo mais. Se eles pegassem a história de Moisés e eles buscassem desenvolver um jogo totalmente focado na história de Moisés e buscassem desenvolver um jogo com excelência, eu tenho certeza que eles poderiam desenvolver um jogo que fosse muito bom e que com certeza ia impactar a vida das pessoas, sabe? Porque a história de Moisés, as histórias da Bíblia, são histórias que já são impactantes. E sabe, um jogo cristão que eu acredito que está sendo desenvolvido com excelência é o Gate Zero, que inclusive nós jogamos a demo desse jogo no último vídeo que saiu aqui no canal. E vocês puderam ver o carinho que a empresa, a desenvolvedora BibleX, tem tido com esse jogo. E mesmo que Gate Zero ele tem uma pegada diferente de Adventures of the Old Testament, o Gate Zero ele tem um jogo que ele é de exploração, ele é de aventura. Você consegue enxergar a excelência da desenvolvedora nos pequenos detalhes do jogo, como por exemplo, a contextualização das coisas. Você consegue estar jogando ali, você tá encontrando pergaminhos que contam a respeito de fatos e contextos históricos ali da Bíblia, que te auxiliam a entender as coisas da Bíblia, sabe? As passagens bíblicas e tudo mais. E isso acaba até te instigando a querer conhecer mais da Bíblia, a você tá querendo ler a Bíblia e ver se aquilo ali que eles colocaram é verdade. E você enxerga essa excelência na veracidade dos fatos que eles colocaram, nos pequenos detalhes, sabe? Então você consegue perceber a fidelidade no pouco, sabe? Você consegue enxergar que o jogo ele tá sendo desenvolvido com excelência quando você encontra esses pequenos detalhes que realmente são detalhes que fazem a diferença. Bom, gente, eu tô falando tudo isso, mas o meu objetivo não é desmerecer o trabalho dos desenvolvedores de Adventures of the Old Testament. Só que pra mim não faz sentido nós cristãos, quando comemos, quando bebemos ou quando fazemos qualquer outra coisa, fazemos pra glória de Deus e os nossos jogos não serem melhores do que o das pessoas que não conhecem a Jesus. Ok, então como que nós podemos ser fiéis no pouco e a gente fazer coisas com excelência para impactar a vida das pessoas? E bom, meus amigos, não é sobre nós termos todos os equipamentos do mundo ou nós termos todo o conhecimento, mas é a gente procurar fazer o nosso melhor com aquilo que nós temos. E eu sonho com um dia em que nós teremos jogos AAA cristãos tão bons quanto o God of War, Cyberpunk ou esses outros
grandes jogos que têm sido lançados nos últimos tempos. E pra gente criar jogos cristãos, a gente não precisa necessariamente fazer jogos baseados nas histórias bíblicas. Nós podemos criar histórias com princípios e valores cristãos que apresentem Cristo para as pessoas de outras maneiras, como por exemplo nós temos as Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, que é uma história sensacional e que apresentou Jesus ao mundo de uma maneira totalmente diferente, sabe? E sabe, meus amigos, eu convido a vocês a darem o melhor de vocês na área que, independente da área que vocês atuam, sabe? Busquem ser fiéis no pouco, busquem glorificar a Deus em qualquer circunstância. E sabe, eu tenho certeza que nós fazendo isso, nós impactaremos a vida das pessoas e nós criaremos conteúdos tão bons quanto das pessoas que não conhecem a Jesus, sabe? Eu tenho certeza que vai chegar um momento que nós veremos séries tão boas, filmes tão bons, jogos tão bons que têm princípios e valores cristãos. Nós podemos tomar como exemplo a série do The Chosen, que, cara, foi uma série que foi feita com tanta excelência, tem alcançado a vida de tantas pessoas, assim como outros conteúdos também que estão sendo desenvolvidos aí, que tem atingido a vida das pessoas e que tem princípios e valores cristãos, sabe? O trabalho que nós estamos fazendo aqui no Hub é um desses exemplos. E bom, meus amigos, essa é a mensagem que eu queria trazer pra vocês, baseado nesse jogo do Adventures of Old Testament. Como eu falei pra vocês, meu objetivo não era desmerecer o trabalho das pessoas que fizeram esse jogo, mas é realmente a gente ficar atento com essas coisas, sabe? Da gente procurar tá dando o nosso melhor nas coisas que nós fazemos pra glorificar a Deus, porque nós estamos na Terra pra fazer isso. Depois que a gente passar da Terra, a gente não vai mais ter essa oportunidade, sabe? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, porque assim o YouTube identifica que esse vídeo é legal e vai estar enviando pra outras pessoas. E eu te convido também a estar comentando aí embaixo sobre o que você achou desse vídeo, o que você achou sobre essa mensagem, se você tem alguma coisa a agregar, e se teve alguma coisa que eu falei aqui que você não concordou, comenta aí embaixo, porque o que eu disse não é uma verdade absoluta, foi apenas algo que eu senti enquanto eu jogava esse jogo. Eu já ia trazer ele pra vocês, mas eu queria trazer essa mensagem pra vocês juntos, sabe? Então comenta aí embaixo, porque nós estamos juntos aqui pra aprender. E se você quer mais conteúdos de jogos com princípios e valores cristãos, se inscreva no nosso canal do Hub Games, porque nós temos vídeos todos os dias às 6 horas. Também não se esqueça de acompanhar os conteúdos que nós temos aqui semanalmente no canal do Hub, além dos outros conteúdos que nós temos, como o Hub Podcast, o Hub Sport, porque aqui a gente tá tendo muito conteúdo que realmente são conteúdos com propósito. Se você procura uma comunidade pra te abraçar e pra jogar junto contigo, entra lá no nosso Discord, porque lá a gente tá sempre jogando junto, a gente tem célula lá pra tá falando sobre Jesus, pra gente tá crescendo juntos. Então é muito bom esse tempo que nós temos em família lá na nossa comunidade, beleza? Mas é isso, meus lindos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final e um beijo no seu coração, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Valeu, falou!